O evangelho está crescendo. O evangelho, irmã Zileide, está se desenvolvendo. Porém, todo crescimento requer muito esforço. E todo esforço incomoda o inferno. O inferno então percebe que não adiantou eles tentar abafar a morte de cruz. O evangelho agora começa a crescer. O evangelho começa a se multiplicar. O evangelho começa a se expandir. Então eles começam a perseguir todo aquele que prega o evangelho. Eles começam a tentar abafar todo aquele que crê em Jesus Cristo. Eles querem abafar o evangelho, porque se eu abafar o evangelho bem na fase do crescimento, então o evangelho não vai crescer mais. Se eu deixar esse evangelho se propagar, se multiplicar, ninguém vai segurar esse evangelho. Porque na época muitas seitas se iniciavam. Na época muitos grupos começavam, uns pregando isso, outros pregando aquilo, outros pregando também aquilo. Lembra quando Gamaliel, ele vai e por misericórdia defende o evangelho, que estão todos tentando perseguir o evangelho. E aí Gamaliel vai e diz assim, ó, o evangelho, esse evangelho, vamos deixar ele do jeito que está. Porque na nossa época em que nós vivemos é uma época de muita seita, é uma época de muitas religiões divididas. Então muitos começam a pregar sobre Diana e logo desaparece a pregação sobre Diana. Muitos começam a pregar sobre Mardoque e Maloque e logo acaba-se aquela pregação sobre Mardoque ou Maloque. Muitos começam a pregar sobre Baal e logo vão-se embora. Então, se esse evangelho talvez não for verdadeiro, esse evangelho vai começar e ele não vai ter a estrutura para se manter no auge. Porém, o evangelho já é totalmente diferente do que todos pregavam na época. O evangelho é o evangelho que eles pregam, porém alguém pagou um grande preço para eles estar pregando. Diana não pagou um preço que Jesus pagou. Maloque, Mordoque não pagou o preço que Jesus pagou. Então todos se apegam no sacrifício de cruz de Jesus e o evangelho começa a crescer e começa a se multiplicar. Sendo um evangelho de crescimento, a saída é abafar, a saída é perseguir. Então todos na época, maiorais, presidentes, governadores, começam a abafar. Roma tenta abafar o evangelho por todos os lados. Então na época o evangelho não era um evangelho livre como é hoje. Eu posso vir para a minha igreja, sentar no meu banco e adorar a Deus, porque eu tenho livre expressão de sentimento. Na época não tinha igreja, a igreja era dentro das casas de algum simpatizante do evangelho. As igrejas eram feitas reuniões dentro de casas de irmãs que eram simpatizantes e serviam a Deus. Então no capítulo 20, Paulo chega na cidade de Troade e bem no dia de partir o pão. Porém, antes de Paulo partir o pão, Paulo começa uma ministração do Senhor para a edificação daquela casa e edificação da igreja que se locomovia, que estava localizada dentro daquela casa. A casa então logo começa a se encher e na parte de baixo da casa já não tem mais espaço para caber crente. Porque a pregação de Paulo, ela começa a invadir coração. A pregação do evangelho, ela começa a fazer a diferença. A pregação do evangelho, ela começa a curar. A pregação do evangelho começa a transformar. A pregação do evangelho começa a libertar. A pregação do evangelho começa a dar vida. E dando ela vida, o evangelho se expande. A casa que estava só Paulo e possivelmente mais 6 apóstolos, agora a casa lota a parte de baixo. A casa então vai para a parte superior e lota a parte superior. A porta da casa se enche, o quintal da casa se enche, e estão todos atônitos ouvindo Paulo pregar o evangelho. Estão todos prestes a tomar a santa ceia, mas antes de partir o pão, Paulo está anunciando o evangelho de Cristo. Estão todos atônitos, entendendo a mensagem de Paulo. A Bíblia não vai dizer o que Paulo pregava, mas para estar todos atônitos,
Paulo estava pregando a morte de cruz de Jesus Cristo. A Bíblia não vai dizer qual foi a pregação ou a oratória de Paulo, mas quando Paulo pregava, todos ficavam atônitos. Por quê? Porque no meio da pregação de Paulo tinha Jesus Cristo, e tendo Jesus Cristo tem cura, tendo Jesus Cristo tem manifestação do Espírito Santo, tendo Jesus Cristo a porta que está fechada abre, tendo Jesus Cristo a que está aberta fecha, tendo Jesus Cristo o que está caído é levantado, tendo Jesus Cristo o que está enfermo é curado. E nesta noite tem Jesus Cristo no Parque Universitário 2. O inferno, querendo ou não querendo, tem Jesus Cristo na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Jesus está na casa. O meu Jesus, o seu Jesus, o Jesus que Paulo pregava em Atos dos Apóstolos, está dentro do Parque Universitário.